Deuteronômio capítulo 32, versículo 31. Pois a rocha deles não é a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Eu vou ler mais uma vez para você absorver bem essa verdade e essa realidade, para que você saiba que aquilo que o mundo tem nunca vai se comparar àquilo que o reino de Deus tem para nós. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha, com o que até mesmo os nossos inimigos concordam. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento, curve a sua cabeça. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor, eis aí a tua palavra, que nós sejamos edificados pela tua palavra nessa noite, que o Senhor coloque as tuas palavras na minha boca, e principalmente que o teu nome seja glorificado no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus, aleluia. É muito interessante quando a gente observa a forma através da qual a Bíblia apresenta o Evangelho para nós. Olhem para mim, por favor. A Bíblia Sagrada, os 66 livros e cartas que compõem o cânon bíblico, não correspondem a um livro de proibições ao homem. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra revelada de Deus para a humanidade. Tudo aquilo que Deus desenhou desde a eternidade e quis revelar para nós, Ele revelou através da sua palavra. A palavra de Deus é aquilo que nos mostra de onde nós viemos, qual é a nossa origem, qual é a fonte daquilo que nós somos, qual é a nossa identidade, qual é o nosso destino, quem é aquele que nos gerou e que nos aguarda na eternidade. A palavra de Deus, ela mostra para nós um Deus todo-poderoso, que criou, que fez uma criação plena, e essa criação foi corrompida porque um dia o homem decidiu desobedecer a esse Deus. Alain, e nesse dia, o dia mais terrível da história da humanidade, Gênesis capítulo 3, o dia em que o homem desobedeceu a Deus. E a partir daí, Deus disse para o homem: maldita é a terra por tua causa. Qualquer um de nós que anda na sociedade, que tem uma vida secular, que trabalha, que vive em sociedade, consegue olhar ao nosso redor e perceber que as coisas não estão do jeito que deveriam. Qualquer um com o mínimo de entendimento racional que seja, Wallace, consegue olhar à sua volta e ver a quantidade de coisas que aparentemente está fora do lugar. Consegue perceber um monte de injustiça que acontece, consegue perceber um monte de coisa que deveria ser de outro jeito, consegue perceber que existem coisas que absolutamente não encaixam. Algumas pessoas jogam isso na conta de Deus e dizem que Deus é esse que permite que injustiças aconteçam, que Deus é esse que permite que crianças morram. O problema do mal é um dos maiores problemas filosóficos da humanidade. Lidar com a incapacidade de resolver algumas situações no nosso dia a dia. E é muito interessante a forma através da qual Deus, depois que o homem quebrou essa linha de relacionamento que tinha com o Criador, é muito interessante a maneira didática que Deus proporcionou para que de novo se reapresentasse à humanidade. A história da Bíblia, no Antigo Testamento, é a história de Deus se reapresentando para a humanidade. Ele escolhe um homem chamado Abraão, e ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, por meio da tua descendência, eu farei com que todas as famílias da terra sejam abençoadas. E ele começa então, se revela para Abraão, Isaque,
Jacó. Jacó tem 12 filhos. José, o mais novo, é vendido para o Egito. E depois Deus usa isso para resgatar o povo, para que ele não morresse na fome. José acolhe os irmãos no Egito. Eles ficam ali. Eles são escravizados ali. Depois Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito. Esse homem tira o povo do Egito, e diz o texto, em uma noite, dona Darcinéia, Deus tirou todo o povo de Israel do Egito, com mão forte. O fato é que a história da humanidade é a história do homem errando e Deus consertando. Assim como isso é uma alegoria para a nossa vida, a nossa trajetória também é a trajetória de pessoas que cometem erros constantemente. E em muitos desses a gente fica olhando para Deus e tenta culpá-lo pelas nossas más escolhas. Em quantas ocasiões eu mesmo culpei a Deus por decisões equivocadas que eu tomei. E a história continua, Deus levanta Moisés, ele tira o povo do Egito. Só que sim, um dia, presbítero Leandro, Deus tirou o povo de dentro do Egito, ele precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo. Você já ouviu isso várias vezes? O fato é que, quando Deus começa a se reapresentar para a humanidade, o propósito dele era que na plenitude dos tempos, ele revelasse o Filho que representava e que era a plenitude de quem é Deus. É muito interessante porque, quando a gente lê Deuteronômio capítulo 32, e nós vemos esse trecho do que a Bíblia chama de canção de Moisés, é o cântico de Moisés, é a forma como Moisés estava glorificando a Deus, porque eles estavam às portas da terra prometida. Só que esse mesmo Moisés não iria entrar na terra prometida, porque lá em Meribá, deixa eu encurtar a história aqui, o povo estava no deserto com sede, e começou a perturbar Moisés. Você trouxe a gente para cá, para fazer a gente morrer de sede, para fazer o nosso gado morrer. Você tirou a gente do Egito, mas lá pelo menos tinha água, lá pelo menos tinha cebola, lá pelo menos tinha pepino. Agora, Moisés, a gente está aqui, e a gente está no deserto, e vai morrer de sede. Irmãos, o povo perturbou tanto a Moisés, que ele foi até Deus e falou: Senhor, não está dando, porque esse povo está demais. E Deus diz: olha, você vai até a rocha que eu vou te designar, e você vai falar com a rocha, e ela vai então jorrar água para o povo. Moisés tão perturbado, Moisés tão irritado com o povo, ele pega o cajado e ele bate na rocha 2 vezes, e ela então jorra água e o povo bebe, em Meribá. E por causa disso, porque ele feriu a rocha, ele não herdou a terra prometida, mas ele faz o cântico às portas da terra prometida, porque ele compreendia que mesmo que ele não entrasse, mesmo que ele não herdasse, mesmo que ele não colocasse os pés, ele era participante daquilo que estava sendo construído para a sua posteridade. O difícil para nós muitas vezes não é construir, é ter a alegria de construir aquilo da que a gente não vai participar. Porque a gente tem a tendência de ser egocêntrico. A gente quer construir para a nossa família, a gente quer construir para a gente quer fazer aquilo do qual a gente possa usufruir, desfrutar. E aí Moisés diz no versículo 31, pois a rocha deles, e ele estava se referindo aos povos que são inimigos de Israel, a rocha deles, e se você observar na sua Bíblia, rocha com letra minúscula, não é como a nossa rocha com letra maiúscula. Moisés compreendeu que, embora ele tivesse errado, embora ele tivesse feito algo que extravasava aquilo que Deus tinha ordenado a fazer, a rocha de Israel não poderia ser comparável a qualquer outra rocha sobre a qual os outros povos erigiam altares. Moisés compreendeu
que aquilo que era o substrato, a substância, aquilo que era o alicerce, que o povo de Israel estava confiando, não era comparável, nem sequer comparável com qualquer outro povo, porque a rocha deles, com letra minúscula, não podia se comparar à rocha que Moisés tinha conhecido por meio da revelação. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Sobre conhecer a rocha sobre a qual nós estabelecemos tudo aquilo que nós fazemos. Conhecer a rocha sobre a qual a igreja está edificada é um ponto fundamental que vai determinar o quanto você vai conseguir estabelecer uma caminhada bem-sucedida, porque você chegou até a igreja, você começou a frequentar um culto, talvez você esteja vindo aqui em algumas semanas, alguns cultos apenas, mas você começou a perceber do que se trata uma vida com Deus. Mas olhe para mim, por favor, é muito fácil naufragar no meio da caminhada, se você não tiver alicerçado. Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, eu vou assemelhar aquele que ouve as minhas palavras e as pratica a um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Soprou o vento, levantou o mar e a casa permaneceu. Porque no reino de Deus, o que vale para nós não é simplesmente acontecer, construir, fazer. O que vale para nós no reino de Deus, mamãe, é permanecer. Permanecer é o que diferencia aqueles que fracassam daqueles que vão continuar e vão vislumbrar e vão poder colocar o pé naquilo que Deus está construindo sobre a terra. Ei, Deus está realizando uma grande obra sobre a face da terra. E Ele nos dá a grata oportunidade de sermos participantes dessa obra. E quando nós compreendemos do que se trata essa rocha, sobre a qual nós estamos edificando alguma coisa, a gente começa a ser participante daquilo que Ele vai construir, daquilo que Ele vai fazer, e principalmente daquilo que essa construção, daquilo que essa edificação vai trazer e vai agregar a nós. 1 Coríntios capítulo 3, abra comigo aí. Eu vou construir com você uma linha de raciocínio que você vai compreender como que a Bíblia está completamente conectada. 1 Coríntios capítulo 3. Espera aí que eu vou ver o versículo. Versículo 11. 1 Coríntios capítulo 3. Vai sair por quê, Rafael? Você adora me deixar na mão aqui, cara. Léo, tá fingindo até que tá passando mal agora. Conheço essa, Rafa, já usei muito. Isso é uma bênção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é... O que está escrito aí na sua Bíblia? Então, a Bíblia revela para nós que tudo aquilo que nós formos construir tem que ter como base o Senhor Jesus Cristo. A tua base não pode ser a tua igreja, a tua base não pode ser o teu pastor, a tua base não pode ser uma filosofia que você acredita, a tua base tem que ser Jesus Cristo, porque Ele é a única base sólida o suficiente para sustentar você, quando nem você mesmo conseguir se sustentar. Porque Ele é a única base sólida o suficiente para manter você de pé, quando tudo ao teu redor estiver fazendo você cair. Jesus Cristo é a única base capaz de fazer com que nós possamos construir na fé, nós possamos construir na caminhada cristã, tudo aquilo que Deus quer edificar sobre a terra. Agora, se você constrói sobre qualquer outro fundamento que não seja Cristo, fatalmente você vai se frustrar. Tem pessoas até que chegam à igreja e elas gostam do ambiente, elas se simpatizam com outras pessoas, elas até conseguem servir num ambiente de culto, mas elas ainda não compreenderam o que significa começar a construir sobre o alicerce que é Jesus Cristo.
Irmãos, se nós fizermos qualquer coisa que não seja construir sobre a base do alicerce de Jesus Cristo, essa igreja está fadada a fracassar. Se você depositar a tua confiança em qualquer outro que não seja Jesus Cristo, a tua fé está fadada a fracassar. Os homens desapontam você, os homens frustram as suas expectativas, as pessoas com as quais você convive, elas dão tapinha nas suas costas e dizem assim: estamos juntos, até a página 2. Porque vai chegar um momento em que fatalmente eles vão dizer: estamos juntos, e não vão estar juntos. Vai chegar um momento em que você vai chegar aqui e vai dizer assim: ai, culto hoje, sei lá. Ou então vai chegar aqui e você vai dizer: uau. Sabe o que é isso? Se pautar simplesmente na sua emoção em relação ao ambiente do culto. Mas quando você compreende a dimensão espiritual do que está sendo construído, a tua fé, ela não está firmada no que as pessoas estão fazendo aqui. A tua fé começa a ser firmada no que Jesus está derramando sobre a igreja. E quando você começa a corresponder àquilo que Jesus está derramando sobre a igreja, você começa a fincar os seus pés no alicerce que é o próprio Cristo. E aí, independente do vento, independente do mar, independente do tipo de situação pela qual você esteja passando, você vai continuar crescendo em fé. Porque o caminho que você está trilhando não depende de homens, o caminho que você está trilhando não depende de uma instituição, o caminho que você está trilhando depende de Cristo, e por meio de Cristo é que você vai crescendo na sua caminhada, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente, amém. E é aí que você começa a entender que se o fundamento é Cristo, nenhum outro pode se comparar a essa rocha. Tem pessoas que se agarram à rocha da religiosidade. Sabe, Monique, é muito fácil confundir a rocha que é Cristo, que Pedro chama de rocha viva, lá na primeira carta de Pedro. É muito fácil confundir essa rocha com a rocha da religiosidade, porque a religiosidade, ela dá para nós compromissos semanais, muito bem definidos. A rocha da religiosidade tenta prender você no ambiente da igreja, no espaço físico da instituição, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, todo dia tem um troço, porque talvez essa rocha chamada religiosidade saiba que se você estiver num ambiente que não é um ambiente controlado, você não consegue manifestar aquilo que só o verdadeiro alicerce construiria através de você. Então você precisa ser mantido no ambiente da instituição, porque se você estiver fora daqui, você não sabe agir como um cristão. Se você estiver no meio de gente que bebe, você vai beber. Se você estiver no meio de gente que fala palavrão, você vai falar palavrão. Se você estiver no meio de gente que fala conversas torpes, você vai falar. Se você estiver no meio de um povo que está adorando a Deus, você quer adorar a Deus. Se você estiver no meio de gente que fala toda sorte de maluquice, você vai estar junto também. Porque se a sua fé está baseada na rocha da religiosidade, você não passa de um cumpridor de liturgia. A gente tem liturgia, domingo à noite é dia de culto, quinta-feira é dia de culto, terça-feira é dia de célula, quarta-feira é dia de ensaio, sexta-feira tem evangelismo, sábado tem visita no lar, e segunda-feira a gente arruma um troço para manter você aqui. Por que tem que ser assim? Por que a gente não é incentivado a viver no mundo real? Por que tem pessoas que gostam de colocar sobre si a camisa de força da religiosidade, com medo de não conseguir viver a mesma coisa na segunda de manhã, que vive no domingo à noite? Porque é muito mais fácil, pastora Soninha, porque é muito mais fácil terceirizar a minha responsabilidade, porque aqui tem sempre alguém te olhando. Aqui tem sempre alguém te vigiando, mas lá onde tu trabalha nem sempre tem, mas na tua casa, menos ainda. Quando você sai e vai no mercado, quando você vai numa festa, quando você está num ambiente que não é o ambiente onde a igreja normalmente deveria estar,
você se sente liberto das amarras da religiosidade. Aí, a alegoria que se faz é a seguinte: você pega um lobo, você traz o lobo para o meio das ovelhas, e você coloca o lobo dentro de uma jaula. O lobo no meio das ovelhas, dentro de uma jaula, ele é capaz de matar alguma ovelha? Não. Mas dentro da jaula, ele continua sendo o mesmo velho lobo de sempre. É isso que a religião faz com você. Ela cria um monte de regrinhas. Eu não estou falando de doutrina bíblica, não. Existe disciplina eclesiástica, existem as disciplinas espirituais. Eu estou falando de regrinhas, de dogmas, que a gente cria para controlar as pessoas. A religiosidade é especialista em fazer isso. A religiosidade proíbe coisas que a Bíblia não proíbe. A religiosidade obriga coisas que a Bíblia não obriga. Só que é muito mais fácil viver terceirizando essa responsabilidade. Porque se eu tiver que dizer para você assim: olha, você é responsável, você tem o Espírito Santo, você vai saber discernir, a pessoa fica desesperada. Por quê? Porque ela precisa que alguém diga para ela o que ela pode e o que ela não pode, o que é pecado e o que não é pecado, porque a gente gosta de nivelar por baixo. Se não for pecado, eu estou fazendo. Se não for pecado, então está liberado. A gente não consegue amadurecer na fé, porque a gente não compreende qual é a rocha sobre a qual a gente está alicerçado. E se você se contenta com a religião, daqui a 20 anos você vai estar exatamente do mesmo jeito, com as mesmas dificuldades, lutando contra os mesmos pecados, não conseguindo se desvencilhar das mesmíssimas coisas que você luta hoje. É claro que a nossa luta contra a aparência do mal, ela só vai acabar quando a gente estiver na glória, porque Cristo nos redimiu, Ele nos justificou e Ele nos livrou da condenação do pecado. Mas a caminhada que a gente trilha, que é a caminhada de santificação, nós continuamente estamos na aparência do pecado, e cabe a você se arrepender e dizer não à sua carne. Só que é muito mais fácil perguntar assim: pastor, é pecado fazer tal coisa assim, 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 assim? Eu sempre respondo, e a pessoa fica, eu falo: a sua dúvida é a sua resposta. Aí a pessoa fala assim: o que você quis dizer com isso? É exatamente o que você entendeu. Ah, mas eu não entendi nada. Se esforça que você vai entender. Que a gente gosta de resposta de mão beijada. Ali tem 2 alunos meus ali. Às vezes os alunos chegam para mim e falam assim: professor, o que significa tal coisa assim, assim, assim? Pega o dicionário e vai ver. Pô, professor, fala aí rapidinho. É rapidinho, você vê também. Porque a resposta fácil, você esquece 2 minutos depois. É o que eu falo. Eu vou te falar hoje, semana que vem, quando eu voltar, você vai me perguntar de novo, porque não teve nenhum esforço, não te custou nada. Mas quando você tem o trabalho, vai lá, procura, vai ver, ih, rapaz, tem outro sinônimo, ih, olha quanto significado, acabou, você se envolveu. Sabe qual é o problema para muitas pessoas? Elas querem caminhar observando Jesus de longe e não querem se envolver. Elas querem fazer com que a vida cristã seja só o que elas fazem domingo entre 7h30 e 9h30 da noite. Mas segunda-feira continuam beberrões, continuam xingadores, continuam mal pagadores, continuam adúlteros, continuam mentirosos. Porque é muito mais fácil terceirizar aquilo que deveria ser a minha responsabilidade. Agora, olhe para mim, por favor. Quando você compreende qual é a rocha que você está estabelecido, você não fica ludibriado pela rocha da religiosidade. A outra rocha, que não é comparável à rocha de Cristo, presbítero cristiano, é uma rocha que se chama bem-estar emocional. E esse é o tesouro dessa geração. Esse é o tesouro dessa geração. Não é à toa que a teologia coaching é a nova teologia da prosperidade, né? Tomou um baninho, botou uma roupinha diferente. Teologia coaching é a nova teologia da prosperidade. Por quê?
Porque ela não te promete só prosperidade material, ela te promete prosperidade emocional. Só que sorrateiramente a gente começa a construir sobre uma base que não é sólida. Porque se o centro do nosso evangelho, o foco daquilo que a gente constrói, for simplesmente a nossa satisfação e a nossa saúde emocional, o evangelho foi jogado fora. A cruz de Cristo não é para você se sentir bem, é para você ter a possibilidade de se arrepender e viver a eternidade com Deus. Eu queria ver um pregador desse da prosperidade, ou um pregador desse do coaching, pregando para a igreja do primeiro e do segundo século. Receba Cristo e você vai mudar o seu mindset. Enquanto isso, soldados romanos chegando, batendo, levando, prendendo e, se bobear, crucificando. Só que agora a gente quer um evangelho gourmet. O evangelho gourmet é o que te apresenta tudo aquilo que tem de bom e exclui aquilo que te dá algum trabalho. Gourmetizou. Só que quando você entende qual é a rocha sobre a qual você está edificando, você começa a olhar em perspectiva e percebe que nenhuma outra rocha é comparável a Cristo. Irmãos, a rocha que lá no deserto matou a sede do povo, a rocha que, segundo o Salmo 118, era a pedra que os homens rejeitaram e continuam rejeitando, tá? Essa foi a mesma rocha que foi usada como pedra fundamental. É a pedra sobre a qual tudo está sendo edificado. É a pedra importante, é a pedra principal de construir uma ponte, de construir um edifício. Se você tirar aquela ali, desmorona tudo. E o nome dessa pedra é Jesus Cristo. Vai ter dia que você vai se sentir mal. Vai ter dia que você vai acordar mal. Por quê? Sei lá. Vai acordar de saco cheio. Está de saco cheio de quê? Sei lá. Estou de saco cheio de mim mesmo. Irmão, quem nunca? Quem nunca? Você acorda, sei lá, tá de mau humor. O que houve? Ai, não sei. Sei lá, um negócio. Aí, aqueles que têm a rocha, aquela rocha que leva você para, não, vem cá, pá. Não se preocupe, você é o centro do coração de Deus. Não se preocupe, você é o ponto fraco de Deus. A gente gosta desse tipo de coisa, gente. Seria muito legal, um monte de coisa, se fosse verdade, seria muito legal. Só que não tem na Bíblia, pô. A Bíblia mostra um evangelho onde Jesus diz assim: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Irmãos, sejam sinceros. Aonde se ouve isso hoje em dia? Não estou dizendo que não tem lugar, não. Tem lugar, mas cada vez mais raro. Porque agora venha para o evangelho e pare de sofrer. Venha para o evangelho e vai virar uma chave. Irmão, pelo amor de Deus, a chave que você precisa virar se chama arrependimento. Se arrepende que 80% dos seus problemas vão acabar. Agora não, a gente quer resolver os problemas dando um jeitinho. Ei, no reino de Deus não tem jeitinho. Sabe como é que a gente faz para conseguir enxergar aquilo que Deus tem para nós? Primeiro lugar, arrependimento. Segundo lugar, fé em Cristo. Só que a nossa fé agora ela está cada vez mais pautada naquilo que a gente pode ter como recompensa. E aí a rocha, a pedra, o fundamento, o alicerce sobre o qual a gente constrói, é areia. Nunca se falou tanto em saúde emocional. E ao mesmo tempo, nunca teve tanta gente enferma emocionalmente. Irmãos,
A humanidade nunca viveu um tempo de tanta prosperidade assim em toda a história. No entanto, nunca houve tanta gente com pobreza espiritual na história. O que você precisa não são coisas materiais. O que você precisa não é bem-estar. O que você precisa se chama Jesus. Porque é Jesus que te dá a possibilidade de enxergar que quando você constrói sobre Ele, aí você está construindo sobre uma base sólida. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se esforça, só faz sentido por meio da ótica de Cristo, presbítero Rafael. Porque senão a gente fica fazendo e girando em torno de recompensas imediatas. O reino de Deus não é composto por recompensas imediatas. O reino de Deus você perde e aí você ganha. O reino de Deus não é uma vida de derrota, não. Tem gente também que vai para o outro lado, aí só prega derrota, só tem derrota. O reino de Deus é uma vida vitoriosa em Cristo. O que Deus tem para você, tudo que o inferno puder te oferecer não se compara, porque diz a palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem tampouco subiu à mente do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso que Deus tem para você. Agora, irmão, chapeuzinho vermelho não existe não, irmãos. Tem gente que lida com Deus como se estivesse lidando com o Papai Noel. Você pede a Ele tudo que você quer. Aí se você teve mais boas ações do que más ações, você se sente no direito de pedir uma coisa a Deus. Porque se não, e normalmente a gente não se acha assim, você não quer vir nem para a igreja, porque você não se acha merecedor. Eu vou para a igreja, tá doido? Eu fiz tal coisa assim. Não, rapaz, tá doido? Hoje mesmo, nem vou para a igreja. Posso nem orar. Tá doido? Briguei com minha mulher, vou orar nada. Não, tá doido? Acabei de falar tal coisa assim, vou nada, vou esperar um pouco. A gente faz assim, cara. A gente gosta de viver no parquinho. A gente gosta de viver no playground. A gente quer viver uma fé menina, uma fé infantil, e quer construir sobre a rocha que é Cristo. Só que Jesus chama a gente para continuar a obra que Ele começou. Você só continua a obra que Ele começou se primeiro você compreende a obra que Ele já fez. Como é que você faz para compreender a obra que Ele já fez? Vivenciando essa obra. O versículo que eu mais falei, a Igreja Palavra Viva tem 1 ano e 4 meses. Eu acho que o versículo que eu mais falei nesse 1 ano e 4 meses está lá em Filipenses capítulo 1. Você vive a obra que Deus começou para que você compreenda o que Ele já fez. Porque aquele que em vós começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Você compreende que não se trata da sua capacidade de continuar essa obra, mas se trata do quanto você se esvazia para que Ele cresça. Importa que Ele cresça e eu diminua, não por causa de mim, mas apesar de mim. É esse evangelho que constrói sobre Cristo. Não é um evangelho que você, se você for, aí você está recebendo a recompensa, você tem isso aqui, hein? Vai se dar bem. Aí a hora que não for, você se frustra. Pessoas que prometem aquilo que a Bíblia não promete. Irmão, quem foi que falou que tudo que a gente pedir a Deus, Ele vai fazer por nós? Quem foi que falou isso? Aí tem um versículo, já vou encerrar, um versículo que é o versículo campeão, Léo, que as pessoas tiram do contexto. Tudo que pedir, se pedirdes com fé, crendo que o recebereis, será feito. Está vendo aí, irmão? Não aconteceu porque você não tem fé. Ainda, esses líderes canalhas têm a pachorra de dizer para a pessoa assim:
Você não recebeu não? É porque você não tem fé. Está com pouca fé. Porque aqui, ó, está escrito aqui, ó. Mas esquece de ler o que está antes. Esquece de ler o que está depois. Esquece de ver o contexto. Irmãos, tudo aquilo que Deus vai fazer é o que a gente, com a mente de Cristo, estando em Cristo, alinhado com Cristo, pede a Ele com fé. Quando Jesus disse, se a fé de vocês for como um grão de mostarda, pedireis a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Aquilo ali, a ênfase de Jesus não é no tamanho da fé, mas é no Deus que responde à oração. Você tem que compreender isso, porque senão a gente vive num fideísmo. Sabe o que é fideísmo? É a fé na fé. E aí você acha que a sua capacidade de exercitar a fé é o que vai manipular Deus para Ele fazer o que você quer que Ele faça. Irmão, tem vezes que Deus vai dizer não também. Que história é essa? Jaqueline, você só fala sim para Heitor? Não perguntei a Cristiano não, perguntei a Jaqueline. Porque sei que você, a resposta... Tudo que seus filhos te pedem, você diz sim? Por que não? Você não ama os seus filhos não? Malvadão você, hein? Mas mesmo se eles chorarem, que isso, gente? Tudo que seus filhos te pedem, você diz sim? E se eles chorarem? E se for um choro doído? E se eles fizerem a pirracinha no chão? Você não ama os seus filhos? A gente quer agir com Deus igual aquela criança pirracenta de 2 anos no shopping querendo uma boneca. Vou fazer a pirraça, joga no chão. A nossa fé precisa avançar, irmãos. A nossa fé precisa amadurecer. E ela só amadurece se ela estiver nutrida pela palavra. Irmão, eu não vou, essa pergunta é retórica. É retórica essa pergunta. Mas quanto tempo por dia você dedica para ler a Bíblia? Quanto tempo por dia você dedica em oração? Ah, não tenho tempo, eu trabalho muito. Ah, só você que trabalha, né? Trabalhador. Irmão, eu trabalho em 3 escolas, sou pastor dessa igreja. Então vou dar essa desculpa também. Alan, vou parar de orar, porque eu não tenho tempo. Vou parar de ler a Bíblia, João, para vir pregar. Vou ler o jornal de amanhã, eu vou vir pregar domingo, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que dar aula para você lá na escola. Como que a gente não tem tempo para Deus aqui e quer passar a eternidade com Ele? Isso não entra na minha cabeça. Não entra na minha cabeça. A gente está postergando, jogando para amanhã. Não, no final do dia eu leio. Amanhã eu leio, amanhã eu faço, depois eu vou. Esse ano você falou assim, esse ano eu vou me dedicar às coisas do Senhor. Já estamos em março, gente. Você não terminou nem o livro da Bíblia ainda, se bobear. Tem que fazer, irmãos, o mínimo. O mínimo. É o mínimo. Você está achando que você terminar 2 João, irmãos, o menor livro da Bíblia. Você está achando que você terminou 2 João? Yes! 13 versículos? Está de brincadeira, né? Mas tem que fazer. É importante. É importante para que a sua fé não seja manipulada. Para que você venha para cá e se eu começar a pregar groselha aqui, você fala assim, opa, isso aí que esse pastor está falando não tem na Bíblia não. Para que a sua fé seja alicerçada, seja uma fé madura, para que Deus possa realizar através de você. Para de viver querendo ser o centro do que Deus vai realizar, e começa a ir para o lado daqueles que vão ser a extensão do que Deus está realizando. Para de achar que o Evangelho gira em torno do seu umbigo. Deus está te chamando para uma coisa muito mais profunda, porque se você está alicerçado na rocha que é Cristo, você vai construir. Você não vai só desfrutar da construção, você também vai construir. E é aí que você começa a compreender do que se trata viver uma caminhada cristã.